Você é policial, sequestram e matam a sua irmã, você toma um tiro na cabeça, você mata vagabundo no exercício da sua função e o culpado é você, pelo menos segundo a Folha de São Paulo. Irmão de Eloá, tenente da rota, alvo de ataque, é investigado por 2 mortes na Grande São Paulo. Essa é a chamada de uma matéria canalha da Folha de São Paulo que quer destruir a reputação, né, de um policial que tomou um tiro na cabeça, que está num estado gravíssimo, né, que já é membro de uma família que passou por momentos de muita dor, né, e aí agora quer manchar a reputação dele como se ele fosse um homicida, colocando isso na chamada. Aliás, é bom lembrar, né, é muito importante aquilo que é colocado na chamada, porque a maior parte das pessoas não leem a matéria, então são induzidas, né, elas interpretam a matéria inteira pela chamada. Então é importante que a chamada seja feita de maneira muito cuidadosa, né? E nesse caso, assim, obviamente há uma falta de cuidado, talvez até uma intenção do jornalista de manchar a reputação do policial militar, como sempre acontece na imprensa, atacando a polícia militar do estado de São Paulo, que é o que mais acontece, mas todas as polícias militares ao redor do Brasil. Sempre que existe confronto com um criminoso, nesse caso, o sujeito tomou um tiro na cabeça, é vítima e ainda está sendo revitimizado, por assim dizer, né, sendo atacado pela imprensa, enquanto ele sequer pode se defender porque está acamado em tratamento intensivo. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também eu peço a sua ajuda nessa reta final de vaquinha eleitoral que nós estamos fazendo para minha campanha, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você que quiser contribuir. Qualquer valor para nossa campanha contribui muito, ajuda muito, porque nós estamos, como vocês sabem, enfrentando uma máquina bilionária do PT e do PL. Nós não teremos nem nada perto daquilo que eles terão. Vocês sabem que a gente consegue fazer muito mais com menos, mas mesmo tendo menos, a gente precisa de uma forcinha, no mínimo de um piso aí, com a contribuição de vocês. Bom, primeiro para vocês entenderem o caso, a gente está falando do tenente Ronixon dos Santos, né, que foi baleado na cabeça no sábado, dia 27, né, ele estava aí em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, no ABC. Ele foi alvo de disparos, estava à paisana, né, numa motocicleta, parou no semáforo e aí 2 caras em outra moto se aproximaram e atiraram nele, né? Ele foi atendido, o Águia levou ele para o Hospital Mário Covas, lá em Santo André, e ele está aí em estado grave, né? Passou por uma cirurgia para retirar o projétil, está no estado grave, né? E a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária desses 2 homens, desses 2 bandidos criminosos de 40 e 52 anos, né, que são suspeitos de envolvimento aí na tentativa de homicídio do policial, né. Um terceiro homem de 24 anos que estava aí no departamento acompanhando o pai, um dos detidos, estava lá junto, mas não foi preso, né. A identidade não foi divulgada desses vagabundos, né. Ele tem um quadro, né, o Pimentel tem um quadro considerado extremamente grave, né, por volta das 13 horas de segunda-feira, ontem, dia 29, a Polícia Militar disse que fez uma tomografia e que teve uma pequena melhora no edema cerebral. Por que este policial virou notícia, para além, claro, do crime grave que ele sofreu? É porque ele é irmão de Eloá Cristina Pimentel, não sei se vocês se lembram, ela tem 15 anos de idade, ela foi morta a tiros em 2008, depois de ser mantida aí refém pelo namorado de 22 anos por mais de 100 horas no apartamento que ela morava com a família em Santo André, na Grande São Paulo. E aí, a chamada da matéria, né, da Folha de São Paulo, essa que eu li para vocês: irmão de Eloá, tenente da rota, é investigado por 2 mortes na Grande São Paulo. Primeiro, o cara é da rota, ele mata, e faz parte do trabalho dele matar. A rota é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, e ela não é enviada para pegar o ladrão de galinha. A rota atua contra criminosos perigosos, né? Ela é colocada nas operações mais intensas, mais perigosas. O treinamento da rota é um dos mais rigorosos do Brasil, né? Então, óbvio que ele matou. Matou mesmo. Todo mundo na rota mata, né? A gente até brinca em São Paulo que a rota não anda de algema, né? Então, mas eles tentam manchar como se fosse um homicídio criminoso e não fosse no exercício da função dele, né? Aí quando você vai ler a matéria, isso fica claro, mas como eu coloquei no início, a maior parte das pessoas não lê a
a matéria, né? E olha só, caso mais recente é de janeiro desse ano, em uma ocorrência que começou com uma apreensão de armas e drogas em Itaquaquecetuba e terminou com um suspeito morto em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Ele e outros 3 PMs contaram que após a apreensão, foram levados por um suspeito até uma casa em Suzano, onde estaria outro homem envolvido no esquema de tráfico de drogas. Eles narraram que foram recebidos a tiro e aí provocaram a morte de João Francisco Silva de Souza, ou seja, traficante, armado. Ele matou. O traficante armado ia receber com o quê? Ia falar, ô Rota, chega aí. Não, óbvio que não, ia receber a tiro. Naquilo ali, ou ele matava ou ele morria. Então, essa é a grande morte que ele está sendo investigado, né? Que ele pode ser responsabilizado por isso, né? Nesse endereço em Suzano, né, em que ele matou o vagabundo, foi apreendida uma pistola 9mm, 166 tijolos de maconha, né? Então, assim, o cara tava com 166 tijolos de maconha. Não era um coitadinho. Não era, um hippie que tava lá e fazia a plantinha de maconha para ele mesmo fumar. Não, tá falando de um traficante, vagabundo. Outra ocasião, assalto em Santo André, né? Ele se envolveu em outra morte por intervenção policial, as palavras da matéria, há 1 ano em Santo André. Depois, segundo o registro, ele estava numa viatura da rota com outros 3 policiais quando a equipe foi avisada que tinha um assalto em andamento perto dali. 3 assaltantes em 2 motocicletas abordaram um casal que estava esperando o portão de uma garagem se abrir para eles entrarem em casa, né? Eles exigiram, né, as coisas das vítimas, enfim, é um roubo, né, um assalto. Aí nesse momento um vizinho percebeu que estava esquisita a movimentação e a mãe desse vizinho estava indo em direção a essa movimentação e ele gritou para que a mãe não saísse, né? Em resposta, os assaltantes atiraram em direção à janela do vizinho, segundo o relato de 2 testemunhas na delegacia. Então não são os policiais. 2 testemunhas viram os vagabundos atirando na janela do cara que nem era vítima do roubo, era um cara que estava gritando para a mãe não ir na direção do roubo que a mãe não estava vendo, né? Então o cara estava armado, o cara trocou tiro, comprovadamente, né? Não é a palavra de um, palavra do outro. Os PMs contam que viram os disparos em direção ao vizinho e passaram a atirar em direção ao trio de assaltantes, né? O suspeito Wesley da Silva Facundo foi atingido por um tiro na cabeça e outro no braço direito. O laudo necroscópico indica que ele foi ferido pelas costas. Pimentel disse em depoimento que estimava ter atirado 9 vezes com seu fuzil 5.56. Ele acrescentou que todos os policiais da equipe dispararam suas armas e que eles não puderam ter certeza de que acertou Facundo. O outro suspeito foi preso no local e o terceiro foi detido na delegacia. Os policiais reconheceram e afirmaram que eles estavam tentando fazer uma falsa comunicação de roubo da sua moto, né? Desde 2020, o tenente já foi investigado em ao menos 9 casos de morte em ações policiais, apontam o registro da Justiça Comum e Militar em São Paulo. 7 desses casos foram arquivados sem oferecimento de denúncia, ou seja, este policial da rota já respondeu por 7 homicídios e nesses 7 o caso foi arquivado, não teve nem denúncia, né? O Ministério Público nem levou para a Justiça, né? Nem precisou ser absolvido, a denúncia nem precisou ser rejeitada, ela nem precisou ser analisada, porque não tinha prova sequer para ter um processo. E aí já cita lá, 9 vezes ele respondeu por homicídio, 7 vezes, né? Em todas as ocorrências passadas, não teve nem processo, porque não tinha nem o mínimo para falar que eles tinham alguma culpa na morte de alguém. Eles mataram um vagabundo trocando tiro, pronto, acabou. Entendimento do Ministério Público, não é entendimento meu, né? Aí ele responde hoje a 2 casos, né? Todos em ocorrências. Ele não tá respondendo nenhum caso que, ele ficou puto com o vizinho, né? Atirou, foi traído pela mulher, ficou puto, matou. Não! Ele não tá respondendo por um crime de vagabundo, criminoso, né? Que matou alguém por ódio, crime passional, né? Cometeu um feminicídio. Não. Ele está respondendo pelo exercício da função dele de matar vagabundo no confronto policial. Ponto. Então, olha só. Esse é um cara que viu a irmã de 15 anos de idade ser sequestrada, ser feita de refém durante 100 horas e depois ser morta pelo namorado. Esse é um cara que vive uma vida estressante e em constante perigo de morte. Ele é da Rota. Né? Para quem não conhece, a Rota é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar.
Tobias de Aguiar, que é um patrono ali, né? Acho que ele governava a província de São Paulo na época da criação da Polícia Militar. Faz parte do trabalho dele. Aí ele toma um tiro na cabeça. Qual que é a notícia da Folha de São Paulo? Ele tá respondendo por 2 homicídios. O cara que tomou o tiro na cabeça, que foi obrigado a ver a sua irmã ser morta, responde por homicídio. O cara é vítima. Ele tomou um tiro na cabeça. Ele matou 2 pessoas e que está sendo investigado agora. Não é que tem uma denúncia, ele é réu, nem isso. Está sendo investigado ainda, uma coisa preliminar. Ele tomou um tiro na cabeça as 2 vezes que ele matou o vagabundo, foi no exercício da função. Esse é o destaque da imprensa de demonização da polícia. Com muito orgulho, eu sou apoiador da rota da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo como um todo. Estou contribuindo, fazendo sair do papel 3 novos batalhões da Polícia Militar, inclusive estive recentemente, em fiscalização desses novos batalhões. Sou o deputado do Estado de São Paulo que mais encaminhou emendas para a Secretaria de Segurança Pública e vou continuar dessa maneira. A Polícia Militar do Estado de São Paulo sempre pode contar com o meu respeito, com a minha continência e com o meu enfrentamento. Eu sei que vocês, como militares, muitas vezes não podem falar como eu posso falar, não podem ter a liberdade que eu tenho, não podem se posicionar e denunciar a canalice da imprensa porque vocês têm uma ordem militar, vocês têm um posicionamento contido pela própria natureza da carreira de vocês. Eu posso e eu vou falar na defesa de vocês sempre que eu puder. Se você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar da vaquinha para minha campanha.